padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Fecunde nossos corações a alegria de estarmos aqui congregados juntos como irmãos e irmãs num coração só ao redor da amada Mãe Maria. E nesta oitava de Natal, celebrar hoje o dia de Santo Estevão, diácono e primeiro mártir da nossa igreja. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. Ensina-nos de modo admirável nos seus sermões São Gregório de Nissa, para compreendermos a força e a coragem do mártir, quando diz: bem-aventurados os que são perseguidos por causa de mim, porque deles é o reino dos céus, lembrando o Sermão da Montanha. Eis o fim e o resultado das provas e dos perigos que aceitamos por causa de Deus, recompensa de nossas fadigas, o prêmio de nossos suores. Sermos considerados atletas dignos do reino dos céus. Mas o Senhor, vendo a corrupção da nossa natureza, lembra aos mais fracos o objetivo da luta, para que a esperança do reino os torne facilmente vitoriosos sobre as coisas adversas que agora enfrentam. Estevão, meu irmão, minha irmã, tendo escutado que os perseguidos por causa do Senhor haviam de receber o reino dos céus, viu o objetivo da sua esperança ao sofrer a perseguição. Pela confissão da fé, correu para o que esperava, quando lhe foi mostrado o céu aberto, a glória de Deus que se inclinava das regiões celestes sobre o combate do corredor e aquele mesmo ao qual o atleta rendia testemunho por suas provas. Com efeito, a presença do árbitro significa, de maneira misteriosa, a ajuda dada ao combatente. Desse modo, ficamos sabendo que é o mesmo aquele que ordena e dispõe os combates e o que se coloca contra os adversários ao lado dos seus lutadores e atletas. O que poderia haver de mais ditoso do que sofrer perseguição por causa do Senhor, quando se tem o árbitro a seu lado nos combates? Bem-aventurados os que são perseguidos por causa de mim. Naquele tempo disse Jesus aos seus apóstolos: cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Então, naquele momento, vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão, o pai entregará o filho, os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Amado e amada de Deus, na presença do menino Deus que veio ao nosso encontro, a palavra encarnada, somos chamados a compreender de onde vem a força que sustenta o mártir, que não o deixa temer e nem acovardar-se. Por isso, Senhor, ajuda os seus apóstolos a compreenderem este caminho para fazerem esta experiência, dizendo: cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas sinagogas. Assim será sempre, sobretudo num contexto de mundo de muitas opiniões, de contrastes entre opiniões, de polarizações entre posicionamentos. Sereis levados, diz o Senhor, advertindo a reis, governadores, por minha causa, para dar testemunho diante deles e das nações. O Senhor adverte os apóstolos a respeito das dificuldades a serem enfrentadas, mas ao mesmo tempo
indica-lhes de onde vem a sua força. Por isso diz, quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou o que dizer. Quem vive a fidelidade ao Senhor não deve temer, porque no momento da necessidade será indicado a ele o que deve falar. Por isso o Senhor diz, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai é que falará através de vós. Sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Santo Estevão, diácono e primeiro mártir da nossa igreja, é para nós exemplar como aponta nos sermões São Fulgêncio de Ruspe, quando exalta o amor do primeiro mártir. Por esta caridade repreendia os que estavam no erro para que se emendassem. Por caridade orava pelos que o apedrejavam para que não fossem punidos. Fortificado pela caridade, venceu Saulo, enfurecido e cruel, e mereceu ter como companheiro no céu aquele que tivera como perseguidor na terra. Sua santa e incansável caridade queria conquistar pela oração a quem não pudera converter pelas admoestações. Aonde Estevão chegou primeiro, martirizado pelas pedras de Paulo, chegou depois Paulo, ajudado pelas orações de Estevão. Em Estevão, meu irmão, minha irmã, a caridade venceu a crueldade dos perseguidores. Em Paulo, cobriu uma multidão de pecados. Em ambos, a caridade mereceu a posse do reino dos céus. O tempo do Natal que nós estamos vivendo é tempo de exercitar a caridade, de nos convencer que só vale a pena viver, mesmo nas adversidades, na força da caridade. Supliquemos essa graça para que nós, como discípulos e discípulas, pratiquemos sempre a caridade, amando-nos uns aos outros. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente